captou sua atenção. Será o Benedito que meu argumento, sem metáfora, só movimento, caiba na canção. Te querendo, tô te querendo navegar, te querendo, tô te querendo. Dando início ao segundo momento da calorada da União da Juventude Comunista, que está sendo realizada durante essa semana, com o intuito de apresentar aos calouros da universidade um pouco do debate que muitas das vezes não se faz presente em sala de aula. Por exemplo, a questão de gênero, os debates sobre essas lutas que estão e essas mobilizações que estão acontecendo, como a própria concepção de educação, entre outras temáticas que vocês devem ter visto na programação da gente. Hoje, a temática sobre gênero, ela vai muito um pouco na perspectiva que a gente temos uma organização, que é o Coletivo Feminista Ana Montenegro, que se propõe a organizar não só as mulheres, como também os homens, no intuito de combater a cultura machista, a cultura homofóbica e toda a opressão e exploração e dominação que a gente sofre diante de uma sociedade que nos cerca, né? E aí a gente, do Coletivo Ana Montenegro, pensou nesse debate que se faz tão necessário, sobretudo nesse tempo, nesse período em que estamos vivenciando em certa medida um retrocesso sobre a questão feminina, né? Já que a gente está vivenciando um retrocesso dos nossos direitos através do Estatuto do Nascimento, que tira praticamente o direito da mulher de escolha do aborto, como também um retrocesso com relação às nossas convicções de que a orientação sexual é uma construção social e não um fator biológico, como a gente está vivenciando agora com o projeto do Cura Gay. Então, diante de todo esse cenário, é mais do que necessário o debate sobre a questão de gênero, sobre a condição da mulher. E aí a gente convidou a professora Cristiane Senhorinha, que é professora do Departamento de Economia da UFES, teve seu doutorado no Rio Grande do Sul, em 2009, e é autora de um excelente livro chamado A Face Feminina da Pobreza e Meio à Riqueza do Agronegócio, publicado pela Flax em 2011, e que ela vai, em certa medida, contribuir para o debate sobre a questão da mulher, sobretudo a questão da mulher camponesa, né? Enfim. E aí a gente espera que vocês participem do debate e que a gente tenha um bom proveito. Desde já agradecemos a aceitação da professora e estar contribuindo para a nossa calorada. Obrigada, Paula. Então, bom dia. Na verdade, a minha ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, sobre o conceito de feminismo, machismo, gênero, e depois a gente trazer um pouco esse debate para a atualidade, né? Eu acho que a gente, como a Cláudia ressaltou, a gente perdeu um pouco esse viés de debater essas temáticas na universidade, e aqui particularmente me surpreendeu muito o fato de a gente não ter uma participação mais ativa do movimento estudantil no debate feminista, no debate das mulheres. Isso a gente percebeu em outros momentos. Então acho que é bastante pertinente que o DCE, que a juventude comece a pautar novamente esse tema, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que o feminismo é um movimento político. Ele é um movimento político constituído com o protagonismo das mulheres, mas é então um movimento social com um objetivo político muito claro, que é de garantir o quê? Garantir que as mulheres tenham uma participação ativa na sociedade, uma participação ativa no mercado de trabalho, uma participação ativa nas decisões políticas, uma participação ativa na construção das transformações sociais, na construção da própria vida social. Então, o papel importante que o feminismo vai ter vai ser o próprio reconhecimento das mulheres como cidadãs, como trabalhadoras, como construtoras da sua própria história, né?
Então, uma série de mulheres e uma série de homens contribuíram nessa trajetória histórica de construção do feminismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa elucidar é que feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é um preconceito, uma ideia pré-concebida de que os homens são seres superiores às mulheres. E superiores em que aspectos? Em todas as dimensões. Então, quando eu digo na religião que Deus é Pai e as mulheres são derivadas desse ser, não são um outro ser, mas alguém que se constrói a partir dele, isso é uma construção religiosa alicerçada no pensamento patriarcal, no pensamento de que os homens são seres superiores, são seres especiais, portanto alicerçada em um preconceito, em uma fundamentação machista. Tá? Então, o machismo está presente em todas as construções sociais, jurídicas, religiosas, que partem do pressuposto de que os homens são superiores às mulheres. Isso aparece nas religiões, todas elas, né? Tanto católicas, quanto muçulmanas, quanto budistas, shintoístas, todas as religiões têm como pressuposto a ideia de que as mulheres são inferiores. Se a gente vai ler a Bíblia, as mulheres são feitas da costela de Adão. Se a gente vai ler o Alcorão, as mulheres são um camelo que Deus concedeu aos homens para aliviar a travessia do deserto da vida. Né? Se a gente vai ler o budismo, as mulheres são seres que não conseguem chegar no lugar sagrado porque elas não conseguem ter o poder de concentração. Né? Então, todas as religiões aparece essa condição. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto a ser entendido é que isso se transparece nas legislações. Quando nas legislações se diz que as mulheres não têm direito de votar, que as mulheres não têm direito de ter propriedades, que as mulheres não têm direito de tomar decisões, né, a legislação está partindo do pressuposto de que as mulheres são seres incapazes, né, e que os homens são seres capazes. Se a gente pegar a legislação brasileira, as mulheres começam a votar só na década de 30. Na verdade, vão exercer o direito na década de 40. Mas se a gente passa a ter direito a propriedades no Brasil, isso também só vai ocorrer na década de 20. Em outras sociedades, isso ocorreu após a Revolução Francesa. Então, na maioria das sociedades, as legislações traziam implícito essa ideia de que as mulheres são seres que não conseguem administrar propriedade, não conseguem administrar patrimônio. Então, a legislação alicerçada no pressuposto de que as mulheres são seres inferiores. E aí, então, isso significa que a gente tem uma sociedade que é uma sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal é uma sociedade que parte do pressuposto de que os homens são seres superiores e, portanto, cabe a eles o poder de decisão. Na linguagem popular, o patriarcado é considerado, então, como esse pensamento machista, que está presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Quando nós, mulheres, educamos nossos meninos e nossas meninas para que cada um cumpra determinadas funções na vida, pense de determinadas formas, nós estamos reproduzindo o patriarcado, estamos reproduzindo o machismo. Então, nós, mulheres, temos uma série de atitudes machistas. Então, o machismo é uma forma de construção social, de pensamento social, que parte do pressuposto de que os homens são seres superiores. Tá? Tanto do ponto de vista de terem mais capacidade de decisão, de terem mais força física, de terem uma série de atributos distintos e superiores ao das mulheres. Tá? Então, o feminismo se constrói como que ele vai fazer oposição a essa sociedade machista, mas não como sendo o contrário. O contrário de machismo seria femismo, seria eu dizer que as fêmeas são superiores. Tá? O feminismo em nenhum momento vai se colocar como algo que seja o contrário do machismo, mas como algo que vai combater o machismo, combatendo essa sociedade patriarcal. Construindo uma proposta de atuação social, de organização social, em que mulheres e homens tenham direitos e deveres
iguais, em que mulheres e homens possam participar dessa vida social de forma atuante. Tá? Então, o feminismo é um movimento político e o machismo é um preconceito social. Então, nessa perspectiva, os homens podem ser feministas? Podem e devem ser feministas. Então, quando os homens concordam com a proposta política do feminismo, eles são feministas. Quando as mulheres vivem e defendem uma forma de organização social machista, elas são machistas. Tá? Boa parte do machismo só se reproduz, inclusive geracionalmente, porque as mulheres são machistas. E as mulheres precisam ser machistas nessa sociedade porque são elas que educam. São elas que estão nas creches, são elas que estão na escola, são elas que estão em casa. Então são elas que formam esses homens que agridem as mulheres. Então, na nossa sociedade, cruelmente, a gente forma os nossos próprios opressores. Na medida em que a gente tem um modelo de educação que reproduz essa forma de organização social. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa limpar o meio de campo. Entender que machismo é derivado dessa organização patriarcal que a gente tem, que é um preconceito, e feminismo é um movimento político que luta para mudar essa organização social patriarcal. Claro que a gente seria mais correto a gente falar em feminismos do que em feminismo no singular, porque a gente vai ter uma diversidade de lutas feministas. Tá? Então, o que tem de comum no movimento feminista? O questionamento dessa sociedade patriarcal. Agora a gente vai ter movimentos feministas que vão ser protagonizados por mulheres que são mulheres burguesas, são mulheres, às vezes, da pequena burguesia, que estão lutando, por exemplo, pelo direito das mulheres de votarem, pelo direito das mulheres de participarem do mercado de trabalho, mas que não querem transformar a sociedade. Né? Então, a gente vê, claro, isso quando a gente tem propostas, por exemplo, como essa proposta da regulação do trabalho doméstico. Uma série de mulheres das classes mais altas, das elites, questionam os direitos das domésticas de terem sua regulação de trabalho assegurada. Por quê? Porque isso implica, né, em ela ter que fazer um pensionamento em casa se ela não quiser voltar a fazer tudo. Né? Então, coloca as mulheres burguesas numa situação contraditória. Porque boa parte das mulheres burguesas resolvem o problema nos seus casamentos, nas suas relações, não dividindo as tarefas domésticas com os maridos, e sim transferindo isso para as empregadas domésticas. Quando as empregadas domésticas passam a ter direitos legais regulamentados, isso volta a ter uma situação em que ou ela estabelece um conflito e as coisas possam ser divididas, né? Ou ela tem que contratar outra pessoa que possa fazer as coisas naquele tempo. Então, coloca uma situação complicada. Né? Então, isso evidencia que nem todo mundo que defende uma igualdade jurídica entre mulheres e homens, uma igualdade de direitos entre mulheres e homens, quer transformar a sociedade. Tá? Então, quando a gente faz lutas contra a violência contra as mulheres, a luta contra a violência contra as mulheres é uma luta que unifica as mulheres. Porque mulheres de diferentes classes sofrem a violência. As mulheres ricas também sofrem violência, elas também são agredidas, mas as mulheres pobres sofrem violência numa dimensão muito maior, porque além da violência derivada dessa moral, derivada desse machismo que é construído no conjunto da sociedade, elas ainda sofrem violência em função da sua condição de classe, né? de terem mais dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho, de não terem acesso à creche, de não terem acesso à escola, uma série de outras condições que afetam o conjunto da classe trabalhadora. Então, como é que a gente, na verdade, ao estudar o feminismo, a gente se depara? A gente se depara com correntes diferentes de feminismo. O que a gente chama de feminismo sufragista, que é o feminismo que teve como bandeira principal o voto, cumpriu uma função importante de debater a participação das mulheres
com agentes políticos, a gente vai ter o feminismo que vai tratar das condições das mulheres no mercado de trabalho, que nesse aspecto a gente se alia muito com mulheres da classe média, com mulheres da pequena burguesia, e a gente vai ter o feminismo socialista, que vai pautar a necessidade de se transformar a sociedade. Qual é a matriz teórica desse feminismo socialista ou feminismo comunista, como a gente queira chamar? Uma matriz teórica importante é a constatação de que o patriarcado ele não surge na história da humanidade de uma forma voluntária, de uma forma casual. O patriarcado, enquanto organização social, ele se coloca como hegemônico na história da humanidade nas sociedades que são divididas em classes. Então, há três elementos que surgem juntos na história: o patriarcado, o Estado e a divisão de classe. Então, todas as sociedades que constroem uma divisão de classe, elas institucionalizam uma forma de Estado, e esse Estado é patriarcal. A gente não tem na história da humanidade sociedades que têm o Estado, que têm a divisão de classe, que fossem matriarcais. Todas as experiências matriarcais que a gente teve na história da humanidade eram em sociedades horizontais, você não tinha dominação de classe. Os antropólogos já têm vários registros de comunidades que eram matriarcais em períodos antigos da história da humanidade, mas eram sociedades sem desigualdade de classe, ou seja, sem uma dominação de classe. Todas as sociedades em que a gente tem dominação de classe, tem um Estado, se tem um patriarcado. Então, o patriarcado está associado com essa institucionalização do Estado e com a dominação de classe, que por sua vez está associada com a propriedade privada. Então, acho que um livro que ajuda muito a gente a entender como o patriarcado é uma construção histórica de uma cultura social é o livro do Engels, em que ele trata da origem da família e da propriedade do Estado. Essas coisas se estruturam juntas na história da humanidade. Então, para você romper com o patriarcado, você precisa romper com aquilo que dá seu alicerce político e seu alicerce econômico. Seu alicerce político é essa forma de Estado. Seu alicerce econômico é a propriedade privada. Então, é impossível, a partir dessa análise histórica, a gente ter uma transformação radical da condição das mulheres, no sentido de uma superação total do patriarcado, numa sociedade em que você tem divisão de dominação de classe, numa sociedade em que você tem a propriedade privada. Porque as mulheres só são consideradas propriedades dos homens exatamente porque você tem tudo como propriedade. As mulheres são apenas mais uma propriedade. Tá? Então, essa é uma matriz importante que vai diferenciar o feminismo socialista, o feminismo comunista do feminismo burguês. A gente se alia com outras lutas feministas conjunturalmente? Sim. É fundamental que em determinados momentos a gente procure juntar o maior número possível de mulheres contra determinadas situações que podem aumentar a dominação sobre as mulheres. Então, essa situação que a Cláudia está falando, a gente vive um momento de regressão na luta feminista no Brasil? Vivemos. Né? Essa proposta de que as mulheres, ao invés de avançar para ter o direito de escolher se querem ou não ter filhos em qualquer situação, né? O Brasil é um dos poucos países em que se diz, não, se você engravidou fruto de uma situação de violência, você tem o direito de tirar. Nós, ao invés de avançarmos e dizer, não, esse direito de tirar não é só em situação de violência, em qualquer situação, ao invés de a gente avançar para isso, a gente está regredindo. Dizer, não, mesmo que tenha sido fruto de uma situação de violência, você não vai tirar. E para compensar você, para não tirar, o Estado vai te pagar uma pensão. Né? Então, você vai ter direito de receber uma pensão do Estado porque você sofreu um estupro e você não decidiu não tirar. Né? Então, ao invés da gente criar mecanismos para evitar a violência, a gente cria mecanismos para compensar as pessoas que sofreram a violência.
Tem uma amiga minha em Porto Alegre que fez as contas do que a gente gastaria, né? Eu, como economista, estou pensando na materialidade disso, né? Então a Maria fez uma conta, né, calculando aproximadamente a quantidade de estupros que tem no Brasil. Então considera-se como média que a cada 10 minutos a gente tem uma mulher que sofre uma violência no Brasil. Isso dados de 2007, que são os últimos dados que a gente tem, que o Brasil ocupava o 7º lugar no mundo mundial de violência contra as mulheres. Isso é estatística do próprio governo, da ONU, né? Então, se a gente contar que a cada 10 minutos uma mulher sofre estupro no Brasil, significa que a gente tem mais ou menos 52.560 estupros por ano, né? Se a gente calcular que só 2 mulheres, né, ficassem grávidas por dia no Brasil em decorrência dos estupros, a gente teria um cálculo de aproximadamente 88.300.800 reais só no primeiro ano de gasto. Aí, como a cada ano você vai tendo mais uma quantidade, então se a gente pensar que de cada mulheres que sofrem estupro num dia, só 2 engravidam, a gente teria um gasto aproximadamente de 88 milhões para pagar pensão para as mulheres que foram vítimas disso. Se a gente contar isso ao longo de 5 anos, é o orçamento do SUS. Então a gente precisa muito de investimento em saúde pública, ao invés de investir na melhoria das condições de saúde, ao invés de investir no combate à violência contra as mulheres, ao invés de investir em redes de atendimento às mulheres, em redes efetivas de proteção para as mulheres, né? Em combate efetivo a essa violência, que a violência contra as mulheres, né? Na época a gente fez um acompanhamento de mulheres que sofrem violência, entrevistando os delegados que atendem mulheres em delegacias comuns, e os delegados diziam, a gente perguntava, qual é a primeira pergunta que você faz para uma mulher quando ela chega para denunciar que sofreu estupro? A primeira pergunta que a maioria dos delegados fazia, isso é uma pesquisa que a gente fez na década de 90 em Goiânia, a primeira pergunta deles era, o que você fez para provocar? Partindo do pressuposto que você sofreu estupro porque você estava com uma roupa muito curta, ou que você estava andando em algum lugar que era indevido, impróprio para você andar, né? O que você estava fazendo, o que você fez que provocou, porque imagina se o homem ia fazer isso sem ser provocado, né? Então, aí a gente percebe como o machismo é institucionalizado, como está presente no conjunto das instituições, né? Então, o Estatuto Nascituro, além de ser uma agressão às mulheres, do ponto de vista de dizer que ninguém está preocupado, você vai receber uma pensão por você manter o filho fruto de uma violência, mas como é que a mulher vai lidar com isso? Que relação que ela vai ter com o filho? Qual é o tipo de situação pessoal em que ela se sente diante daquela criança? Tem que conviver com uma pessoa que você não desejou, né? Pelo contrário, vai te lembrar o tempo todo a violência que você sofreu. Então, em nenhum momento a condição dela, a mulher, é levada em conta, né? Em função de quê? De uma argumentação que tem uma fundamentação religiosa de que a vida em qualquer situação estaria acima dos sentimentos e das sensações e das convicções das próprias mulheres, né? Então esse é um retrocesso que eu acho que é importante da gente entender. Por isso é que quando a gente se pergunta, ainda existe espaço para a luta feminista? O feminismo tem conquistas históricas fundamentais? Fundamentais. Nós estamos aqui no banco da universidade graças ao movimento feminista. As mulheres antes, além de não votar, elas eram consideradas seres que não podiam pensar. Quando a gente lê o Rousseau, está lá muito bem explícito, as mulheres são seres de segunda categoria.
Então, quando a Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo, ela está fazendo um debate direto com os filósofos da Revolução Francesa, né, que são a matriz filosófica da nossa sociedade e que argumentavam, olha, tem seres que têm menos capacidade de pensar. O Rousseau dizia, as mulheres são seres especiais, porque elas têm útero. Mas nós somos seres especiais, porque a gente tem cérebro. Né? Então, né, nós não somos seres ruins. Ele não dizia que a gente não era importante. A gente é fundamental, porque a gente tem útero. Né? Mas os homens são seres fundamentais porque têm cérebro. Né? Então, o que acontecia quando você ia discutir a questão das mulheres? O argumento usado, inclusive com o aval da ciência, é que as mulheres eram seres biologicamente preparados para a reprodução. Por isso é natural que elas cuidem das tarefas sociais da reprodução. Garantir alimentação, cuidado das crianças, né, dos idosos, e os homens cuidassem das tarefas da produção, de garantir as atividades econômicas, as atividades políticas, né? Então, tudo parecia algo extremamente natural. Então, nesse aspecto, o movimento feminista vai fazer uso, a partir da década de 80, de uma categoria importante para desconstruir essa análise de que é natural essa divisão de papéis entre homens e mulheres, que é a categoria gênero. Então, uma outra confusão que a gente tem que desfazer é de que, bom, gênero é igual ao feminismo. Não, a análise de gênero é uma análise que começa na academia, vai depois para os movimentos sociais, mas a proposta da categoria gênero é fazer o quê? É resgatar algo que o movimento feminista já propunha desde o início do século XX, que é mostrar como essa desigualdade entre homens e mulheres não é natural, não é biológica, é uma construção histórica e social. Então, o gênero é uma categoria de análise que nos ajuda a perceber que os nossos gostos, os nossos comportamentos e mesmo o nosso corpo é uma construção histórica e social e não algo natural. Então, não é natural que os homens tenham determinadas habilidades e as mulheres tenham outras. A análise de gênero vai evidenciando pelo processo educativo, mesmo da forma mais lúdica possível, a gente já vai conduzindo meninos e meninas para adquirirem determinadas capacitações. Então, há várias análises baseadas na categoria gênero, na área educacional, por exemplo, que evidenciam como as brincadeiras que as meninas fazem já preparam elas para uma vida de rotina. Então, brincar de roda, brincar de boneca, são todas brincadeiras que não exigem elaboração de estratégia, que não exigem você pensar no adversário. Você tem uma repetição, você tem uma rotina, você tem atividades que não implicam em disputa, em competição. Então você vai preparando as meninas para um cotidiano de rotina, né? Que depois o Chico Buarque traduz naquela música: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Então essa é a rotina de boa parte das mulheres. Levanta cedo, cuida dos filhos, encaminha as coisas, né? E todo dia ela tem tudo para fazer de novo, né? Que não tem nada mais bestializador do que esse trabalho cotidiano. Quando os homens têm que fazer isso, eles entendem como isso é chato, como isso é desgastante. Por quê? Porque você tem que fazer todo dia as mesmas coisas, né? Então, boa parte das mulheres são preparadas para isso. Os meninos, já nas brincadeiras, são estimulados a terem outros tipos de capacitações. Eles vão jogar bola, que exige que você tenha estratégia de ataque e defesa. Eles vão fazer brincadeiras que exercitem força física. Eles vão fazer brincadeiras que exijam estratégias para esconder, para achar, né? Então, na própria divisão das atividades lúdicas, a gente vai reproduzindo esses papéis sociais. Depois, quando você vai tratar da relação da sexualidade, na relação da sexualidade, essa situação de quem é o dominador e de quem tem que ser a conquista
quem é o caçador e quem tem que ser a caça, está muito evidente. E isso não se rompe mesmo quando a gente pensa numa relação que seja homossexual. Em boa parte das relações homossexuais se estrutura também uma relação hierárquica de quem vai ser o papel dominador e quem vai ser o papel dominado. Normalmente o papel do dominado é aquele que tem um estilo mais afeminado de ser. Então você vai reproduzindo isso nas relações. Então, quando a gente pega o aspecto lúdico, quando a gente pega o aspecto da sexualidade, essa desigualdade de gênero está muito presente. E aí a gente vai para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, em todos os países, por mais que as mulheres tenham conquistado direitos legais, a gente tem uma desigualdade de remuneração que é muito evidente. Quando a gente vai para a estrutura fundiária, você tem uma desigualdade de gênero enorme no acesso à terra no Brasil. Se a gente pega só as áreas de reforma agrária, de assentamentos, no Rio Grande do Sul, que é o estado que eu estudei, as mulheres detêm 8% das áreas de assentamentos. No entanto, quando você vai nos acampamentos de luta pela terra, as mulheres estão massivamente presentes nos acampamentos. Mas na hora de ter a propriedade da terra, ainda está muito presente a ideia de que elas não vão conseguir administrar hoje. E aí, tudo depois no assentamento é decidido a partir de quem detém a propriedade. Então, quando você vai pegar o crédito, a terra é a garantia. Quando você vai fazer a discussão com o INCRA, é o titular do lote que vai discutir. Aqui no Nordeste, essa relação é um pouco menos desigual, porque você tem várias situações em que os homens saem, não voltam e as mulheres acabam assumindo esses papéis. Mas aí você tem as mulheres assumindo esse papel não por uma transformação consciente, e sim por uma situação de precarização maior ainda, porque aí elas têm que assumir isso, não porque elas conscientemente decidiram, mas porque elas estão numa situação em que elas não têm isso. E aí, claro, você vai tendo transformações decorrentes disso. Então, o que é importante perceber é que a categoria gênero ajuda o movimento feminista a evidenciar para o conjunto da sociedade que a desigualdade de gênero é uma construção social e, se é uma construção social, pode ser rompida por mecanismos sociais. Portanto, não é algo natural. Do ponto de vista da sexualidade, a categoria gênero traz uma enorme contribuição, que é de evidenciar esse caráter social da orientação sexual. E aí, então, tira isso do campo da biologia, porque esse projeto da cura gay, quando a gente vai analisar a forma como na Idade Média a homossexualidade era tratada, é muito presente nesses estudos na Idade Média. Então, a gente está voltando ao tempo da Idade Média, ao considerar que a orientação sexual é um desvio psiquiátrico, Porque quando eu digo que, olha, você tem que tratar o psiquiatra, eu estou considerando que é um problema psiquiátrico, como esquizofrenia, como outra doença psiquiátrica. Então, eu parto do pressuposto que isso é um problema o quê? Biológico. Então, eu estou voltando àquela construção que havia na Idade Média e que, por sua vez, é uma tentativa de desconstruir a herança que vinha do Império Romano, da própria sociedade grega, que era uma sociedade homossexual. A sociedade greco-romana era uma sociedade de orientação homossexual, patriarcal, verdade, mas homossexual. Por quê? Porque os gregos consideravam que o amor só podia ocorrer entre seres superiores. Quem eram os seres superiores? Os homens. Então, todos aqueles grandes filósofos gregos que a gente conhece, Platão, Aristóteles, Sócrates, eram todos homossexuais. O amor só podia haver entre homens. As mulheres serviam para quê? Para reprodução. Então, aquela música Mulheres de Atenas do Chico, ela retrata essa realidade das mulheres em Atenas. Claro que aí, como as mulheres eram cidadãs de segunda categoria, no código grego, a cidade de Esparta tinha um código escrito em situações de ataque. Quem que você tem que salvar? Homens gregos
Depois você salva os escravos, porque era uma sociedade escravista. Sem escravos não tem trabalho. Depois você salva cavalos, porque o cavalo era o principal meio de transporte. Se desse tempo, salvava mulheres e crianças. Isso está escrito no Código de Esparta, né? Então é uma sociedade em que as mulheres não são nem cidadãos de segunda categoria, são de quarta, né? Porque está abaixo dos cavalos, né? Então essa é a sociedade que o cristianismo vai combater, uma sociedade com essa forma. Então, como é uma sociedade que se estruturava no patriarcado, em que os homens eram seres superiores, mas em que a homossexualidade era completamente não só aceita como estimulada, né? O Senado romano era uma sociedade em que os homens iam lá, né? Você tinha saunas públicas, os homens podiam tomar banho público, pelados, sozinhos, as mulheres sempre nas alcovas, né? Então, a nudez feminina era algo que não era bem visto. A nudez masculina, muito bem vista. Todos os deuses gregos maravilhosos, pelados, né? A nudez feminina já era algo menos visto. Por quê? Porque o corpo feminino não podia ser algo que fosse objeto de amor, e sim objeto do desejo para reprodução. Então, isso está muito bem alicerçado nessa construção greco-romana. É contra isso que o cristianismo vai debater. E aí, então, um jeito de desconstruir isso, de tornar isso pecado, é dizer, olha, você tudo bem você ser desse jeito, mas é porque você é doente, né? Então, um jeito de fazer isso é a gente te tratar. Se não fosse possível tratar, então você era excomungado, você tinha outros mecanismos religiosos. Mas quando a gente propõe isso, em pleno século XXI, né, com todo o avanço que a sociologia já teve, que a história já teve, que a medicina já teve, significa um retrocesso do ponto de vista político, do ponto de vista social imenso. Porque a gente voltar a uma organização social da Idade Média, que é considerado unanimemente pelos historiadores como um tempo das trevas, do ponto de vista do conhecimento científico. É o tempo em que a razão, em que a racionalidade era completamente dominada, né, pelo poder das religiões, pelo poder da igreja. Então, a gente volta a esse tempo. Ao invés de a gente avançar além da sociedade grega para dizer, olha, tudo bem, a homossexualidade existe, pode haver, pode até ser estimulada, mas não só para os homens, também para as mulheres, e reconhecer isso como um direito das pessoas, a gente retrocede para a Idade Média, né? Então, isso é importante entender, que a gente vive sim esse momento de retrocesso. Mas é importante também entender que esses retrocessos políticos, esses retrocessos econômicos, têm também uma base material. A gente vive um contexto de crise econômica. Em situações de crise econômica, né, as condições de vida das populações mais empobrecidas, né, da classe trabalhadora, piora muito. Dentro da classe trabalhadora, a situação das mulheres piora mais ainda. Então, esse tipo de projeto, né, encontra uma base material importante para se colar, né? Então, você tem mulheres que estão sofrendo com uma situação de violência, tem mulheres que sofrem com desemprego, e aí você propõe um projeto em que, olha, não tire o filho fruto da violência, você vai ter uma bolsa que vai te assegurar isso por 18 anos, ou até 21 anos, né? Se acaba tendo um colamento perigoso. A ideia de que a sociedade não questione tanto isso, porque você tem uma situação de precarização social. Então, mais ou menos o que ocorre com o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele fortalece essa estrutura patriarcal. As mulheres que recebem o Bolsa Família não recebem o Bolsa Família porque as mulheres precisam se inserir economicamente. Para você ter direito ao Bolsa Família, o que você tem que ser? Você tem que ser uma boa mãe. Garantir que seu filho vá na escola, você fazer o pré-natal direitinho. Então, quais são as funções que o Bolsa Família reforça? As funções da maternidade. Ele não garante creche para que as mulheres possam ter acesso ao mercado de trabalho.
ele não garante escola em tempo integral para que as mulheres possam se inserir no trabalho. Então as mulheres recebem o Bolsa Família porque elas são as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos. Então, com isso, o que o governo faz? Mata duas cajadadas de uma vez só. Garante o cumprimento dessas funções da maternidade. Isso melhora os indicadores brasileiros, que se refletem no IDH, como mortalidade infantil, né, como desnutrição, como taxa de analfabetismo, que são critérios que são levados em conta no IDH. No entanto, as mulheres que são beneficiárias do Bolsa Família não melhoram a sua condição socioeconômica, tanto que eles só têm porta de entrada, não tem porta de saída. Os estudos que são feitos por perfil do Bolsa Família se refletem a mesma coisa, ou seja, as mulheres entram no Bolsa Família e permanecem naquela situação. Qual é a situação? Que um sociólogo francês chama de sobrantes, que é o Robert Castel. Não Castells da geografia, Robert Castel. Ele diz que é o sobrante, que é aquela pessoa que ela não fica desempregada de vez em quando. É o contrário, ela se emprega de vez em quando. O normal é a situação do desemprego. Eventualmente eu arrumo um bico. Então, o emprego é que é eventual, não o desemprego. E aí um estudo que o próprio IBASE fez, que é um órgão extremamente vinculado politicamente ao governo, que aí está, faz um estudo e evidencia que é o público-alvo do Bolsa Família, o estudo foi feito em 2006, né? O público-alvo do Bolsa Família, desde que começou a política lá com o Fernando Henrique, depois se amplia com o governo Lula, tinha esse perfil. 80% eram mulheres em situação em idade ativa, no entanto não trabalhavam, não tinham experiência de trabalho, trabalhavam eventualmente. Tá? Então são pessoas que não têm profissão. E não têm profissão por quê? Porque não tem estudo, porque engravidam cedo, né? Estabelecem relações patriarcais na maioria das vezes, então você tem uma reprodução geracional disso. O que o Bolsa Família faz? Ó, cuida direitinho das crianças e você recebe uma bolsa. Né? Isso não é uma ideia que emancipa as mulheres, é uma ideia que reforça o seu papel da maternidade, de cuidadora, de aquela que está vinculada à reprodução. Então você não recebe a bolsa só se você se inserir no mercado de trabalho, se você pôr seu filho na creche, né? Se você se tornar uma pessoa ativa na sociedade. E essa ideia de que as mulheres podem ser remuneradas por serem melhores cuidadoras, né, não é uma ideia da esquerda. Se a gente pegar o Maluf em São Paulo, quando criou aqueles chamados Singapuras, que eram aquelas casinhas coloridinhas, que as favelas foram desmanchadas para dar lugar a grandes obras viárias, e aí construiu-se os Singapuras. Os Singapuras, as casas eram dadas às mulheres. Para quê? Para garantir que elas não iam vender com a mesma facilidade que os homens vendem. E para garantir que iam pagar as prestações, ainda que pequenas, pagar. Né? Então, o sistema de crédito concede crédito para as mulheres, porque, do ponto de vista da sua formação moral, as mulheres acabam tendo mais essa ideia de que, como ela tem mais dificuldade de ter acesso ao patrimônio, se ela sujar o nome dela, a situação fica pior ainda. Então, elas são mais cuidadoras com isso. O capital já se deu conta disso e estimula isso. Então, não é uma ideia da esquerda que as mulheres precisam ter a casa no nome, precisam ser elas as responsáveis pelos filhos. Então, quando a gente vai em qualquer órgão público fazer um documento, ninguém pergunta o nome do pai, pergunta o nome da mãe, porque as próprias instituições já aceitaram a ideia de que a responsabilidade pelos filhos é da mãe. O pai faz isso se quer. A mãe, ela é obrigatória, o Estado cobra isso dela. Então, você tem uma institucionalização da cobrança da maternidade como o quê? Não como uma opção das mulheres, mas como uma função social exigida pelo Estado.
Então, você vai fazer qualquer documento público, as pessoas pedem o nome da sua mãe, não o nome do seu pai. O pai, se você quiser votar, da mãe é obrigatório, você vai fazer título de eleitor, né? Você vai tirar certidões disso, daquilo, é tudo isso. Ou seja, o Estado já aceitou essa imposição da maternidade como uma função social. A paternidade é uma opção. Então agora tem todo esse debate de que os homens precisam assumir isso, você tem campanhas sociais disso, mas o Estado não cobra isso, né? Você pode matricular qualquer criança na escola só com a declaração da mãe, né? Então esse é um reconhecimento importante. Isso aí você tem políticas públicas com o discurso da emancipação das mulheres que vão reforçar a maternidade. Não políticas públicas que reforçam a função do Estado. Por que em vez de dar a Bolsa Família para as mulheres, para elas alimentarem os filhos, a gente não tem creche e escola de turno integral em que o Estado assuma essa função e as mulheres possam trabalhar? O Brasil é um dos poucos países da América Latina que não tem escola de turno integral. O Uruguai é um país muito mais pobre que o nosso e as crianças estudam em tempo integral até terminarem o segundo grau. É obrigatório. Com isso, todas as mulheres podem trabalhar. Por que ele não tem escola de turno integral? Isso é uma política pública que o Estado assuma o cuidado com as crianças. Não você paga as mulheres para que elas cuidem. Isso sim seria uma política de emancipação das mulheres. Não você remunerá-las para ela garantir que ela leve, poxa, que a criança vai ser pesada, medida e tal. Por que o serviço de saúde não pode ir na escola? O serviço de saúde em Cuba vai na escola, pesa as crianças na escola, garante a nutrição das crianças na escola. E não precisa nem ser socialista para fazer isso. Na Argentina isso é feito na escola. E não foi a esquerda que implementou isso. Foi o projeto peronista. Então nós estamos mais atrasados do que países de uma formação completamente direita. Então, o discurso da emancipação feminina, alicerçado nessa política pública, reforça a função das mulheres de ser responsáveis pela reprodução, e não emancipa as mulheres. Então, a gente nem resolve o problema da pobreza, porque você cria uma situação de manutenção da pobreza, você reforça o papel das mulheres como cuidadoras de crianças, como cuidadoras do lar, né? Então, você não resolve o problema da pobreza, não resolve a situação das mulheres e você cria uma situação de cooptação das instituições feministas. Porque boa parte das mulheres que estão hoje na Secretaria de Políticas Públicas de Mulheres fazia parte do movimento feminista, seja nos sindicatos, seja nos movimentos sociais, e que pararam de fazer isso porque estão tentando implementar políticas de combate a violência contra as mulheres, uma secretaria cujo orçamento não dá nem para pagar a folha de pessoal. Porque a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres foi criada com o discurso de que vai implementar a política de emancipação das mulheres, no entanto, o orçamento da secretaria não paga a folha de pessoal da secretaria. Ela tem que ter complemento todo mês. Então, o máximo que elas conseguem fazer? Folders com propaganda da Lei Maria da Penha. É o máximo que se consegue fazer na Secretaria de Políticas Públicas. Então, mais do que nunca, a luta feminista é importante para desconstruir esses mitos, né? Essa política de combate à pobreza, alicerçada nessa forma de transferência de renda, além de não resolver o problema das mulheres, piora a situação das mulheres. Porque coloca as mulheres como responsáveis pelas cuidadoras das crianças e como cuidadoras do lar. E não cria uma situação em que as mulheres possam, elas mesmas, né, procurar trabalho, desenvolver iniciativas de trabalho. Né? Quando a gente faz um mapeamento das vilas pobres, qual é a principal demanda das mulheres, aposto com vocês em qualquer lugar, creche. Por que creche é um problema tão grande? Porque a maternidade é um obstáculo à inserção econômica das mulheres. Eu só posso estar aqui com vocês porque alguém está cuidando das minhas filhas. Né?
Ou elas estão na escola, ou elas estão numa colônia, ou elas estão sob cuidado de alguém. Isso é fundamental para a inserção econômica das mulheres. Então, passa pela publicização, pela socialização do cuidado com as crianças, a emancipação das mulheres. Quanto mais isso vai para o âmbito privado, pior fica a situação das mulheres. Não tem nada mais anti-emancipação feminina do que dar dinheiro para as mulheres cuidar dos seus filhos. Porque significa prender elas na maternidade. Né? Então, quanto mais presa na maternidade, menos inserção no mercado de trabalho você tem. Quanto menos inserção no mercado de trabalho, menos possibilidade de participação política, de participação social, de participação econômica. Tá? Então, é uma falácia essa ideia de que eu emancipo as mulheres com esse tipo de política pública. A emancipação das mulheres passa necessariamente por uma outra forma de organização da família. Né? Uma outra estrutura familiar em que você tenha cada vez mais cuidado sendo socializado e não sendo privado. Então isso é importante. Escola pública de qualidade, gratuita, é fundamental em todas as esferas, desde a educação infantil até a educação superior, para que a gente possa melhorar a condição feminina na sociedade. Então, se a gente quer conquistar algo que vá caminhando na emancipação das mulheres, ainda dentro dessa sociedade, é a luta pela educação pública e gratuita de qualidade em todos os níveis. E o ajuntamento das políticas de saúde com as políticas de educação. Por que a mãe tem que levar a criança para vacinar? Por que a vacina não pode ir na escola ou na creche? Né? Então, que é algo extremamente muito mais fácil de ser operacionalizado. Em vez de você ficar fazendo campanha no final de semana para as famílias se deslocarem até os postos de saúde. Por que os postos de saúde não podem ir durante a semana, inclusive, sem precisar da sobrecarga de trabalho para os profissionais de saúde, e irem nas creches e nas escolas? Por que o governo faz isso? Porque ele sabe que as crianças não estão na escola, nem nas creches. Uma grande parte delas, né, está sob cuidado privado. Isso é importante, inclusive, para criar outra geração de pessoas. Porque crianças que são criadas socializadas são crianças que têm muito menos preconceitos, brincam muito mais juntas. Você vai criando uma situação que vai rompendo desigualdades raciais, que vai rompendo desigualdades de gênero importantes. Porque criança não tem esses preconceitos, a gente que coloca eles nela. É a gente que vai ensinando para a criança que determinadas coisas são de meninas, são de meninos. É a gente que vai ensinando para as crianças, né, que, olha, não brinca com fulano porque ele é negro ou porque ela é negra. As crianças em si não fazem isso naturalmente. Fazem isso porque eles separam. Né? Socializar isso ajuda a entender essas coisas. Então, inclusive, nesses aspectos teria. Por isso eu acho que essa conjuntura, mais do que nunca, mostra como ainda é importante a pauta feminista. Como o movimento feminista precisa se rearticular. Mas, como o movimento feminista precisa retomar sua matriz marxista, sua matriz esquerdista. Porque boa parte do nosso movimento feminista foi cooptado por essas políticas sociais democratas. Né? Por que eu digo sociais democratas entre aspas? Porque essa ideia de que você precisa dar renda aos pobres para evitar que eles possam cobrar outras transformações sociais não é desse jeito. A primeira pessoa a propor isso, do ponto de vista público, foi o Hayek, que é o papa do neoliberalismo. O livro Hayek, O Caminho da Servidão, escrito na década de 40, propunha transferência de renda aos pobres como forma de conter mobilizações sociais e como forma de inseri-los no mercado de trabalho, no consumo. A proposta deles é de que a gente precisa inserir os pobres pelo consumo, porque do ponto de vista do emprego, para os neoliberais é natural
que você tenha sempre uma grande parcela desempregada. Para essa parcela desempregada não cobrar transformações sociais, que vivia no contexto de Guerra Fria, né? Não cobrar transformações sociais, é importante que o Estado dê uma renda aos pobres. Então, está no caminho da servidão do Hayek, escrito em 1940. Tá? Então, não tem nada de esquerdista nisso. É extremamente neoliberal. Tanto é que é uma política do Banco Mundial estimulada para o mundo inteiro. Quem banca os programas de transferência de renda no mundo inteiro é o Banco Mundial. De onde que o Banco Mundial capta os recursos para bancar essa política? Dos grandes capitalistas do mundo. Então, não tem nada de esquerdista nisso. É extremamente conivente com as políticas de privatização dos direitos sociais, com a política de redução dos estados, né? E a tendência é aumentarem essas políticas de transferência de renda nesse contexto de crise econômica. Saiu um relatório da OIT, agora no dia 11, que mostra que aumentou o desemprego no mundo. Esse desemprego aumentou sobretudo para as mulheres e que pelo menos até 2017 há poucas perspectivas de se reduzir o desemprego feminino. E o desemprego feminino ocorre sobretudo no Oriente Médio e na incapacidade de leitura de perto já não tá. Deixa eu achar aqui. Onde é que está esse parágrafo? No Oriente Médio e no Norte da África, né? 18% da população feminina no Oriente Médio está desempregada, né? E 19% da população feminina no Norte da África é desempregada, né? Se a gente observar, são contextos em que permanentemente a gente tem situações de mobilizações sociais, tem situações de contestação ao sistema econômico, né? Então, é fundamental a gente entender que essas políticas paliativas de redução, de amenização da situação das mulheres nesse contexto de crise tendem a passar por aí, pelo aumento dessas políticas. A pauta feminista seria se contrapor a isso, né? E resgatar essa responsabilidade do Estado de assumir essas funções e não transferir para as mulheres. E criando esses tensionamentos. E, ao mesmo tempo, discutindo com mulheres e homens os limites dessa igualdade entre homens e mulheres numa sociedade alicerçada na propriedade privada, nas relações capitalistas de produção. Mas é fundamental a gente ir desconstruindo essa noção de que essas políticas, por darem às mulheres a responsabilidade de administrar os recursos, sejam políticas de emancipação. Pelo contrário, aprisiona mais ainda as mulheres na sua função de reprodutoras, de cuidadoras de crianças, de cuidadoras de lar. Agora ainda piorado, porque agora a gente continua tendo reforço da situação da maternidade, mesmo em situações de violência. É isso que o Estatuto Masculino propõe, né? Não tire seu filho, mesmo sendo vítima de estupro, né? Você convive com isso que você vai ser reparado, e a reparação é sempre monetária, né? Então, é a mercantilização, né, mesmo dessa situação de violência. E com isso, recursos que poderiam ser usados para melhorar o sistema de saúde, para melhorar o sistema educacional, passam a ser utilizados para recompensar as vítimas de violência. Com isso, só tende a crescer. Uma sociedade extremamente machista, extremamente patriarcal, né? As pessoas vão dizer, não se preocupe se você sofreu violência, porque agora o Estado vai te pagar por isso, né? Então, ao invés de você ter um estímulo a implementação da lei da Maria da Penha, você tem o contrário, você tende a ter mais Marias da Penha, agora preparadas pelo Estado, porque vão ter pensão por manter a gravidez e não tirar, né? Então, a ideia de que, tipo, se a gente aprovar uma legislação do aborto, significa aumentar a quantidade de abortos, não é assim.
A maioria dos países que aprovaram o aborto, entre os quais Portugal, Bélgica, tiveram redução da quantidade de mulheres que morrem em função do aborto e tiveram redução da própria quantidade de aborto à medida em que você passa a ter uma orientação sexual maior, em que você passa a ter o acesso a medidas preventivas com maior cuidado. O que é importante observar que quando na situação que você aprovar esse tipo de legislação, você pode até reduzir o número de abortos, mas você não reduz o número de doenças sexualmente transmissíveis porque você continua não tendo uma política de orientação sexual nas escolas, de prevenção de gravidez nas escolas. A gravidez em adolescentes continua sendo um problema social grande no Brasil. É a principal causa de abandono das meninas da escola, a principal causa de evasão escolar no segundo grau é a gravidez adolescente. Continua sendo um problema sério no Brasil. E um problema que fica para as meninas, porque a maior parte dos meninos que são pais adolescentes não assumem a paternidade. Então é algo que vai marcar a vida das meninas. Então acho que a gente bater pela necessidade de ter políticas públicas de educação sexual, políticas públicas, né, de orientação sobre métodos contraceptivos, né, continua sendo uma política importante. Se a gente for fazer uma pesquisa com os jovens na própria universidade sobre o uso de métodos contraceptivos, uma boa parte deles não vai saber. Então, o uso de métodos contraceptivos continua sendo a responsabilidade das mulheres também. Em boa parte dos relacionamentos, cabe à mulher providenciar a pílula, à mulher providenciar a camisinha se quer. Boa parte dos meninos ainda reagem mal ao uso das camisinhas. Boa parte das mulheres sequer conhece a camisinha feminina e se conhece não sabe como usa. Então, continua sendo uma política importante de ser feita. Por isso eu acho que o movimento feminista ainda precisa ser muito alimentado, e particularmente o movimento feminista. A esquerda precisa ser muito alimentada. A pauta feminista continua sendo uma pauta necessária. Não se interromperam as necessidades de fazer lutas específicas de mulheres, não se interrompeu a necessidade de que as mulheres ampliem seus direitos. E essa não pode ser uma luta só das mulheres, porque ou as mulheres conseguem trazer isso para o conjunto da sociedade ou elas vão ficando isoladas. Agora, é evidente que também não pode ser uma luta sem mulheres. Por isso, por mais que a categoria gênero seja uma categoria importante do ponto de vista da análise teórica, do ponto de vista do debate social, as mulheres continuam a ser o sujeito político principal do feminismo. Porque ninguém é mais interessado na libertação das mulheres do que as próprias mulheres. Então, quando eu parto do pressuposto de que outros têm que lutar pela minha liberdade, eu já não estou convicto da necessidade dessa liberdade. Então, as mulheres continuam sendo os sujeitos principais do feminismo. Mas, ao mesmo tempo, principais não quer dizer exclusivo. Elas precisam ganhar cada vez mais adeptos. Por isso é muito bom que tenha homens no debate feminista e que os homens se engajem na luta feminista. Mas é fundamental que as mulheres se apropriem desse conhecimento, se apropriem de argumentos, se apropriem desse debate feminista e possam levá-lo aonde for. Porque o feminismo não pode ser algo que seja, você vai debater o feminismo só quando você tem um tema lá, vamos debater feminismo. Se a gente vai observar, o debate feminismo ele perpassa todo o nosso cotidiano. Quando a gente vai discutir trabalho, o debate feminista vai permear isso. Quando a gente vai discutir educação, o debate feminista vai permear isso. Quando a gente vai discutir o movimento sindical, o debate feminista vai permear isso. Quando a gente vai discutir as passagens de ônibus agora, por exemplo, o debate feminista vai permear isso. Como é que as mulheres estão participando desse debate? Como é que as mulheres se inserem nesse debate? Se o acesso ao transporte público é um problema
para o conjunto da população, mas é um problema piorado ainda mais para as mulheres, né? A violência contra as mulheres é muito maior nos lugares em que o transporte público não funciona bem e não funciona nas condições, nos horários adequados. Então, a participação feminina e o debate, enxergar a situação das mulheres nos diferentes locais, é algo que o movimento feminista pode contribuir bastante. Eu acho que o movimento feminista ainda tem muito tempo para ser debatido, para trazer suas contribuições. Não é algo de forma alguma superado, pelo contrário, está cada vez mais na agenda do dia. E cabe a nós recuperar isso. Acho que a gente pode fazer uma série de iniciativas sobre isso. Por exemplo, me surpreendeu o fato de que a gente não tem encontro de mulheres universitárias aqui. As mulheres não têm problemas para participar na vida na universidade. Se a gente vai observar, na maior parte dos cursos, mesmo naqueles em que as mulheres já são hegemônicas, você tem uma desigualdade de gênero grande, né? Você tem desigualdade de gênero no acesso ao trabalho. Boa parte dos concursos públicos é muito mais difícil para as mulheres se inserirem que os homens. Você tem problemas de creche, muitas estudantes têm que abandonar os seus cursos ou atrasar seus cursos, porque a gente não tem creche para servidoras, para professores, para as estudantes. A gente tem problemas em relação à moradia, a gente tem problemas em relação ao restaurante universitário, formas, horários, tal, isso atrasa muita coisa, afetam homens e mulheres de forma igual. O que as mulheres têm a dizer sobre isso? O encontro de mulheres universitárias é algo interessante se propor, e que é feito em boa parte das universidades do país, e tem tido conquistas importantes. A gente trazer debates a partir de filmes, que são coisas que a gente consegue, são formas de organizar público melhor que a gente consegue. Então, trazer filmes que possam trazer para a pauta o debate do aborto, que possam trazer para a pauta o debate da homofobia, né? E aí vai um filme, propõe um debate depois do filme, organiza eventos em que a gente paute esses temas, né? Propor para o próprio movimento sindical da universidade também debater o estatuto do nascimento, né? Então, diferentes formas a gente pode trazer esse debate para dentro da universidade de uma forma mais decisiva. Acho que a gente perdeu um pouco essa dinâmica. Claro que o movimento feminista, como qualquer movimento social, à medida que você tem um recuo das forças sociais, também sofre recuo. Isso que eu falava para vocês da cooptação, boa parte das nossas lideranças sindicais, das nossas lideranças dos movimentos feministas, dos movimentos sociais, estão hoje dentro de estruturas burocráticas. Isso deu um refluxo no conjunto da luta social do país. Mas agora que a gente está num momento em que a gente pode retomar isso em outros patamares, em outros lugares, é parte da nossa responsabilidade de inserir esse debate. Assim como a gente não pode deixar baixar as bandeiras vermelhas no processo de luta, né? Então a gente está no processo de enfrentamento contra uma situação apolítica, em que você quer fazer um movimento político de forma apolítica, né? A gente também não pode deixar baixar a bandeira feminista, porque a conjuntura social recoloca cada vez mais as demandas feministas. Então a ideia de que a gente vive numa sociedade em que as mulheres já estão ocupando muitos espaços, faz com que o movimento feminista não seja mais necessário e que não tem mais sentido debater o feminismo, né? É uma forma, é uma construção ideológica que mascara essa realidade de desigualdade. Então, evidenciar isso o tempo todo e propor formas de luta, de combate a isso, é o papel do feminismo, né? De homens e mulheres que querem transformar essa realidade. Agradeço muito a colaboração da professora Senhorinha, muito pedagógico, os conceitos que foram colocados aqui, bastante informação. Eu queria saber se dá para abrir um pouquinho do debate, talvez um bloco de perguntas, e aí as pessoas fiquem à vontade para fazer algum questionamento ou algum comentário a respeito.
queria fazer uma colocação. A gente está debatendo em relação a isso do estatuto, e aí a gente também não se dá conta assim, de que a professora apresentou dados que são absurdos. Mas a gente, aqui em Sergipe, eu estou acompanhando os centros, que não tem delegacia para mulher no interior do estado. Então tem um centro para mulher, porque nem todo município tem uma secretaria para mulher. Então tem os centros para mulher, que são por territórios, não são por municípios, que recebem essas notificações de abuso, de estupro, em geral, né? De violência contra a mulher. E boa parte das mulheres não denunciam, então esses dados aí são bastante defasados em relação se as mulheres denunciassem de fato. Se esses dados já se apresentam como absurdos, assim, inúmeros, imagina se todas as mulheres registrassem realmente o que acontece com elas. Em relação a receber uma bolsa para cuidar da criança, só coloco uma outra coisa também para poder tensionar, né? Porque se no nosso país a gente já burocratiza tanto para receber qualquer tipo de... se coloca como um benefício da mulher, porque a mulher está com feto, com uma criança que foi gerada a partir de uma violência e se coloca ainda como um benefício. Como benefício, você vai ter uma bolsa. E essa bolsa, para poder receber essa bolsa, imagina qual é a documentação que tem que levar. A documentação de registro. Isso também serve como uma afirmação, porque uma afirmação de que a mulher muitas vezes registra uma queixa de que não existe. Porque tenta tirar a ideia de que a mulher foi lá registrar a queixa, colocando a culpa para cima da mulher, né? Como a professora Cristiane colocou um exemplo, mas no dia a dia aqui, dos centros que eu tenho acompanhado, eu vejo que as mulheres vão, e ainda que sejam pessoas que estejam formadas para receber esse público de mulheres que sofreram violência, não conseguem receber de verdade. E aí o que acontece? Imagina a documentação que a pessoa dessa tem que levar para poder registrar e pedir uma bolsa. Realmente eu fui estudar. É uma exposição. Além da exposição que essa mulher vai sofrer, isso também, aí vem uma outra coisa, né, que a novela da Globo passada colocou um caso de violência contra a mulher que não existiu, então ela foi lá e denunciou a lei de Maria da Penha, você teve uma violência que não existiu. E isso serve como forma de desmentir a violência que a mulher sofre, dizendo que a mulher vai lá e inventa a violência. Ela inventou essa violência porque quer receber esse dinheiro da bolsa para cuidar da criança. Não quer trabalhar, não quer fazer outra coisa. Então são argumentos que vão ser utilizados depois de combate à própria lei que se coloca, né, o próprio estatuto que se coloca. Em relação a essas mobilizações, a gente está vendo a mobilização para diminuir o preço da passagem como pauta principal, mas aí a gente estava discutindo aqui na universidade, no laboratório, sobre o direito de ir e vir. Quem é que tem esse direito de ir e vir? Quem usa o transporte, que teoricamente é público, transporte que é de licitação, mas é público. E o direito de ir e vir, a gente tem o direito de ir e vir igual, porque quando dá 10 horas da noite, se eu voltar para casa, estiver tudo escuro, porque no ponto de ônibus, normalmente tem um ponto de ônibus, não tem iluminação. Se eu voltar para casa 10 horas da noite e acontecer uma violência, a culpada vai ser eu, porque eu voltei 10 horas da noite, eu não posso voltar 10 horas, eu tenho o direito de ir e vir até as 10. Depois das 10, se acontecer alguma coisa, porque é o que provoquei, né? Então, são outros pontos assim, que a gente precisa pensar também em relação a isso do transporte. João Alves, o prefeito de Aracaju, acabou de falar que ele vai privatizar todos os pontos de ônibus. E essa privatização dos pontos de ônibus, mas já saiu isso, já está tudo certo, já vai privatizar os pontos de ônibus. Essa privatização do ponto de ônibus, o que é que isso vai afetar o movimento? E como é que isso vai afetar em relação às mulheres? Porque essa privatização dos pontos de ônibus, provavelmente, como a gente conhece a estrutura daqui de Aracaju, a gente sabe que começa essa privatização e a arrumação dos pontos de ônibus pelos bairros que são novos, pelos bairros que são turísticos, para depois ir para a periferia. Será que lá na periferia, a gente não tem nem ponto de ônibus, normalmente tem uma plaquinha assim, viradinha, vai ter um ponto de ônibus? Ou a gente vai estar pagando pelo serviço que vai ser para um turista vir e aproveitar desse serviço, que também é legítimo, que uma pessoa venha de fora e aproveite desse serviço, tenha segurança.
mas será que ele vai ter realmente segurança? Então, assim, dentro desse processo de mobilização que está acontecendo do transporte público, de pensar qual seria as pontuações que se deve fazer em relação dentro desse debate feminista. E aí tem outra coisa também, dentro a professora colocou da violência fora do transporte público, mas tem a violência dentro do transporte público. Você não pode pegar um transporte público cheio, porque um homem pode passar se roçando porque está apertado, e qualquer atitude é porque você está ali, você não quis sair, você gostou, você ficou. Então coloca a culpa como se fosse da mulher e não a roupa que você está andando. A roupa que está andando. E eu não, assim, um exemplo, né, que eu não sou uma pessoa que fica muito quietinha com as coisas. Então, em determinadas situações dentro de ônibus que eu já vi, pessoas se aproveitando de criança que volta da escola sozinha. Aí vê aquilo ali e todo mundo fica calado, parece que não está acontecendo nada. Isso que segurança é essa que dá para essas pessoas dentro do ônibus? E que segurança é essa que permite que a mãe vá trabalhar e deixe a filha voltar para casa sozinha, com 12 anos para casa? Porque 12 anos é gente que já volta para casa só de ônibus, tranquilo. E qual é a condição que essa criança vai pegar no ônibus? Passar por essa situação, que eu já vi crianças chorando dentro do ônibus porque passou por essa situação e não sabia o que fazer. Fica chorando porque tem crianças com 12 anos que estão realmente... não sabe o que fazer, e uma pessoa adulta já fica sem saber o que fazer. Imagina uma criança numa situação dessa. Então a gente tem que colocar algumas palavras que são específicas, né, que eu acho que são específicas, principalmente isso. Mais alguém? Eu quero falar. Você é? Alana. Você é a Alana. Então, a gente se conhecia de telefone. Então, meu nome é Alana, né? Sou militante da Juventude Comunista, né? Que a gente está promovendo essa calorada. E sou militante também do coletivo da Montenegro, que é um coletivo feminista que está começando aqui na universidade, ele é um coletivo nacional, assim. E aí, assim, eu acho que a gente colocou esse debate da questão do feminismo justamente por essa importância de a gente estar discutindo o feminismo. Aí eu quero frisar aqui uma questão. Como a professora falou, existem feminismos. Então, de vários cortes, de vários. Então, por exemplo, o movimento feminista, quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha um corte bem burguês, das mulheres da classe burguesa, né? E aí, a professora ela foi apontando aqui o feminismo da classe trabalhadora, que eu acho que é o mais importante da gente começar a discutir aqui. Porque, por exemplo, o conceito de classe social, eu acho que é um dos mais importantes da gente estar colocando. Por exemplo, quando ela fala da questão do ônibus, quem anda de ônibus não é mais ninguém a menos que a classe trabalhadora, que é a mulher que acorda 4 da manhã para ir trabalhar e volta. Não é aquela que tem o seu carro, que tem escola, que tem um hotelzinho para o seu filho e tal. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer essa questão de classe. E mais, dizer o seguinte, a gente, enquanto comunista, a gente coloca muito essa questão de que você tinha aquela ideia do comunismo primitivo, né? Onde as pessoas, as sociedades, elas viviam na coletividade, né? E aí quando você tem a propriedade privada, que você tem o Estado, você tem a divisão de classe, aí é que as mulheres começam a ser extremamente exploradas e por aí vai. Então, assim, importante a gente estar frisando essa questão, né? Porque a gente tem que entender que dentro desse Estado burguês capitalista é o Estado e a forma com que as mulheres vão, sim, ser exploradas. Como ela já colocou a Grécia, o sistema não era capitalista, mas era um sistema de classe social. Você tinha exploração do trabalho, né? Onde as mulheres eram piores do que os escravos. E para finalizar, por exemplo, você vê como essa questão do feminismo ele é muito importante dentro da classe trabalhadora. Quantas mulheres deixam de cuidar dos seus filhos? Que a gente já discutiu que é a questão do cuidar dos filhos, que o homem também tem que cuidar, mas para você ver até nisso, onde você tem o feminismo classista. As mulheres deixam de criar os seus filhos para serem domésticas e cuidar, deixar os seus filhos ao léu, nas periferias, né, para cuidar dos filhos da burguesia. Né? Então é importante frisar isso. E uma segunda coisa é o trabalho. A dupla jornada de trabalho da mulher.
outra coisa muito importante da gente discutir, né? Da importância da mulher estar se inserindo no movimento sindical, no movimento estudantil. Se tiver mulher inserida no movimento estudantil, a pauta da creche vai ser colocada. Se tiver mulher inserida no movimento sindical, a gente vai discutir que a diminuição de 40 horas para 30 horas, para 20 horas dentro do trabalho é mais importante ainda. Porque imagine que você trabalha 8 horas por dia e você chegar em casa e ter uma pilha de roupa para lavar, ter filho para cuidar, e aí que o marido quer comida na boca, né? Que é isso que acontece, né? Então, assim, acho que é importante a gente frisar essa questão no debate de classe social dentro do movimento feminista. Porque, por exemplo, você abre um blog na internet, né? Movimento feminista. Quantas feministas estão pedindo aquilo que a classe trabalhadora nem sonha em ter? Por exemplo, você tinha as feministas da década de 70, enquanto tinha mulher na rua na década de 70, na marcha da família, propriedade privada e do Estado, defendendo o quê? As mulheres? Defendendo a igreja. Tem movimento feminista pelo direito de nascer, isso ligado à canção nova da igreja. Então, assim, é importante frisar isso, gente. Isso, nossa. Então, assim, é importante a gente frisar dentro do... Tem até a ideia da aliança, que a da aliança que a juventude está usando um anel da virgindade. Nos Estados Unidos é sério. Então, assim, é importante a gente frisar e colocar no local, porque dentro do movimento feminista existem trincheiras entre a burguesia e a classe trabalhadora. Então, o debate de classe é fundamental nessa mesa. Pegamos o que a Lana levantou, eu vou comentar um pouco da live, mas começar pelo que ela levantou em relação a essa ideia de que as mulheres precisam participar das coisas. Mas eu acho que aí a gente precisa pontuar um elemento importante. Não basta ter mulher. E como a gente comentou no início, as mulheres são formadas numa sociedade extremamente machista. Então a gente tem agora uma presidente mulher, né? Se a gente pegar boa parte das políticas neoliberais no mundo, são implementadas com uma participação feminina grande. Margaret Thatcher na Inglaterra, né? A Condoleezza Rice nos Estados Unidos, né? A da Alemanha lá, a Angela Berger da Alemanha. Aqui o governo Dilma tem sido mais eficiente na implementação de algumas políticas do que o próprio Fernando Henrique foi. Então, o fato de ter mulher em si só não muda esse contexto. Então, isso evidencia como o feminismo é uma questão social e política. Não é natural, porque não é o fato de eu ser mulher, estar no poder, que vai mudar isso. Isso só evidencia o quanto isso é social e é político. Porque eu posso ter um homem mais feminista do que uma mulher. Em geral, as mulheres são mais machistas do que os homens, porque elas vão criar os seus opressores. Então ela tem que estar mais convicta de que é natural que o homem seja superior do que ele mesmo, porque ele já nasce assim, então as pessoas já veem ele como superior. Ela tem que convencer ela e todos os outros de que ele é superior. Então, isso é importante. Por isso é que o feminismo precisa ser o tempo inteiro alimentado. Porque não é natural que a gente seja feminista só por ser mulher. Via de regra, as mulheres são mais cobradas a terem uma postura machista do que os homens, porque para elas provarem que elas são boas num determinado lugar, e aí nessa área da economia, né, que é a área de onde a Dilma veio, isso é extremamente rigoroso, a ideia de que você tem que ser ainda mais eficiente do que os homens para mostrar que você pode estar naquele lugar. Então isso só evidencia a necessidade da formação feminista, a necessidade do debate feminista, tanto entre mulheres quanto entre os homens. Em boa parte dos sindicatos a gente já tem mulheres, né? A gente tem essa legislação de ter 30% de mulheres nos partidos políticos. Então, em termos quantitativos, a gente tem avançado em alguns aspectos, mas a gente precisa avançar muito em aspectos qualitativos. Então, se a gente pensar numa perspectiva dialética, quantidade e qualidade juntos fazem a diferença. É preciso ter uma quantidade maior de mulheres participando dos movimentos, fundamental.
mas uma quantidade maior de mulheres que vão trazer essas pautas. E elas só vão levar essas pautas se elas tiverem esse debate. Então, os sindicatos precisam alimentar isso, o movimento estudantil precisa alimentar isso, né? Então, os movimentos sociais precisam alimentar isso. Dentro dos movimentos sociais, há uma desigualdade de gênero tremenda na condução dos movimentos, que faz com que ainda seja necessário se ter movimentos específicos de mulheres, mesmo em locais em que, em tese, a gente já poderia ter um movimento misto, né? Então, é importante a gente se dar conta disso. Não basta ter mulheres no poder, né? É preciso a gente ter pessoas feministas no poder, né? Independente de serem mulheres e homens. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto, isso que tanto a Lai quanto a Alana evidenciaram, né? Essa ideia de que você precisa vincular as pautas feministas com as pautas da classe trabalhadora. Se a gente vai observar, o problema da moradia afeta sobretudo mulheres pobres. Se a gente vai observar, o problema do transporte afeta mulheres pobres. A Lai falou esse exemplo das 10 horas, eu estava me lembrando, eu tenho aula na quinta-feira que vai até às 11. Mas às 10, metade da minha turma tem que ir embora. Por quê? Porque o ônibus sai da universidade às 11, mas dos terminais para os bairros de periferia sai às 10h30. Então, se o pessoal não sai às 10 aqui, não pega das 10h30 lá. Então, você tem uma instituição pública que funciona até às 11, mas o transporte público não funciona. Então, qual é o direito à escola que você garante, né? Então, isso afeta quem? A classe trabalhadora, porque só quem pode ficar até às 11 é quem tem transporte particular. Quem tem transporte público não pode, né? Então, são coisas que são fundamentais de serem vinculadas, a questão de classe e a questão de gênero. Agora, também é verdade que boa parte do movimento sindical, boa parte dos nossos partidos acabam também estigmatizando a questão das mulheres, dizendo, não, isso é algo que as mulheres têm que discutir. Em boa parte dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, eles dizem, não, que é pauta específica, vocês mulheres debatem. A gente tem que discutir isso enquanto mulheres, mas levar isso para o conjunto do movimento, porque é preciso reconhecer que há uma desigualdade da forma como os processos sociais se implementam. Então, você tem problema de transporte público na classe trabalhadora? Tem. Mas para as mulheres, além disso, impedir a locomoção aumenta a violência contra as mulheres. Então, você tem problema de moradia para homens e mulheres? Tem. Mas a falta de moradia para as mulheres é maior ainda. Por quê? Porque a moradia tem acesso quem tem trabalho. A maior parte das mulheres está no trabalho informal, então ela não consegue nem se cadastrar num programa de acesso à moradia, porque ela não tem renda fixa. Se ela não tem renda fixa, ela não está na Minha Casa Minha Vida. Então, uma série de políticas que são da classe trabalhadora, mas que afetam de forma diferenciada as mulheres. Então, é importante fazer essa vinculação de gênero e classe, fundamental. Mas é importante que dentro das nossas instituições, do movimento estudantil, do movimento sindical, do movimento social, a gente evidencie que a situação das mulheres é ainda pior. E é pior por conta da condição histórica de desigualdade de gênero. Então, a gente precisa relembrar isso. Por que no contexto de crise aumenta o desemprego feminino? Porque a primeira forma de coisas que as pessoas cortam são serviços. Quando eu sou afetada por uma crise econômica, qual a primeira coisa que eu corto? Eu corto lazer, eu corto saídas, né, determinados serviços. E onde que as mulheres estão empregadas? Sobretudo no setor de serviço. Então, num contexto de crise, as mulheres são as primeiras a serem desempregadas. Por quê? Porque elas estão exatamente no setor de serviço, que é o setor mais informal que tem, que é o setor mais precarizado que tem, ou seja, que você não tem uma jornada de trabalho regulamentada, né? Pega a jornada de trabalho de trabalhadoras domésticas. Eu estava conversando com umas moças que trabalham no prédio em que eu moro. Elas trabalham, vão para casa no interior por quinzena, né? Então,
Então elas trabalham da hora que acorda até a hora que dorme. Porque não tem ponto, não tem controle disso. Trabalham da hora que acorda até a hora que dorme. Vão para casa só na quinzena, porque a passagem para o interior é cara. Né? Então, e elas felizes da vida, porque elas ainda têm carteira assinada. Boa parte dos colegas delas não tem carteira assinada. Né? Então, uma situação em que você tem, e aí quando a gente pega um emprego doméstico no Brasil, o emprego doméstico é praticamente feminino. Boa parte das mulheres estão inseridas, a primeira experiência de trabalho de grande parte das mulheres no Brasil é pelo trabalho doméstico. A partir daí, aquelas que conseguem ter um estudo, ter um outro tipo de inserção profissional vão mudando, mas o emprego doméstico ainda é uma porta de entrada fundamental para as mulheres no mercado de trabalho no Brasil. A primeira experiência de trabalho de grande parte das mulheres brasileiras ainda é o trabalho doméstico. Seja em turno integral, seja em meio turno, vai cuidar de uma criança, vai cuidar de alguém em uma casa. É a primeira experiência de trabalho de boa parte das mulheres. E aí, então, a partir daí ela vai se inserindo em outros serviços. Se a gente vai para o comércio, se a gente vai, né, nos restaurantes, nos bares, boa parte das mulheres estão em serviço de cozinha ou em serviços de servir as pessoas, que é uma extensão do que elas fazem em casa. Né? Então, mudar essa relação de trabalho na família também é fundamental para que você possa ir construindo uma outra relação de trabalho social. Então, as coisas estão muito imbricadas. Então, é fundamental fazer o debate para ampliar a quantidade de participação das mulheres, muito. As mulheres com que tipo de formação. Né? Então, de mulheres tipo a Dilma, a gente, né, não precisa ampliar muito a quantidade. Né? Então, não é bom ampliar tanta quantidade. Mas a gente precisa também, né, fazer essa relação de quanto ainda há especificidades na forma de inserção das mulheres no mercado de trabalho, na família. Né? Estamos longe da igualdade. A Alana falava da dupla jornada. Para muitas mulheres você tem triplas, quartas jornadas, né? Então, que você tem, né, a jornada de trabalho específica, daí você tem que cuidar do seu local de trabalho, em boa parte das repartições públicas, por exemplo, quem faz as limpezas, quem organiza, são as mulheres que ali trabalham. Né? Então, e aí você tem em casa o cuidado de filhos, o cuidado da casa, então a jornada se multiplica. Né? Tem estudos de estatísticas no Brasil mostrando quanto as mulheres trabalham. Né? Quando a gente trabalha fora de casa, normalmente a gente agrega mais horas de trabalho. Né? E quantos homens trabalham? A quantidade de horas que os homens trabalhadores trabalham, que os homens burgueses trabalham, dá uma diferença de uma média de 2 horas a mais. A quantidade de horas que as mulheres trabalhadoras trabalham, que as mulheres burguesas trabalham, dá uma diferença de mais de 7 horas. Professora, burguês não trabalha, eu acho que não. Né? Trabalho. Na verdade, quando eu me referindo à burguesa, no sentido de ser dessa classe média, de uma classe mais elitizada. Né? Burguesa enquanto situação melhor, digamos, mas não burguês enquanto burguês mesmo. Né? Mas o que eu digo é, se eu tenho uma pessoa que pode trabalhar na minha casa, a quantidade de horas que eu trabalho é muito menor do que uma mulher que não tenha uma pessoa que trabalha em casa para ela. Né? Normalmente, o que ocorre com as mulheres que trabalham fora, mulheres da classe trabalhadora? Né? Essas mulheres, elas trabalham ou no serviço, ou na casa de alguém, ou em qualquer lugar, e quando chegam em casa vão fazer o trabalho de casa. Então, quando você soma as duas jornadas, dá uma média de 15 a 16 horas por dia, como média. Tem mulheres que trabalham bem mais que isso. Né? Quando você pega uma mulher que tem uma situação econômica mais favorável, né, ainda que seja de uma classe trabalhadora, mas de uma classe mais média, alta, essa mulher trabalha no ambiente externo. Ela chega em casa, a comida está pronta, as crianças estão cuidadas, então ela vai trabalhar umas 2 horas a mais para organizar alguma coisa.
isso dá uma média de 10 horas, né? Enquanto aquela que não tem empregado trabalha mais. Com o homem ocorre o contrário. Mesmo o homem pobre, ele vai para a construção civil, por exemplo, trabalha suas 8, 9 horas lá, volta para casa e vai descansar em casa. O homem de uma classe média mais alta, né, vai trabalhar num banco, é dono de um comércio, não sei o quê, chega em casa, também vai descansar. Então, quando você compara as quantidades de horas trabalhadas dos homens de situação pobre e dos homens de situação rica, não muda muito. E quando você compara das mulheres pobres com as mulheres ricas, muda muito. E aí a mulher que está cansada, né, que está nessa situação, vai ter uma participação política muito menor. Então ela não vai ter ânimo para ir para a reunião do sindicato, ela não vai ter ânimo para ir para a reunião do partido, ela não vai ter ânimo para ir para a reunião do movimento. Para ela, essas reuniões vão ser mais uma jornada de trabalho. Então, ou a gente muda essa relação ali dentro, ou você não tem como ampliar a participação das mulheres. Por isso é que o Lênin costumava dizer que entra na casa de um comunista e conhecerás um filisteu. Professora, tem o caso também, por exemplo, das militantes, das meninas, geralmente quando elas são novas, o pai não deixa dormir uma ocupação de reitoria, tem que dormir em casa, o menino vai. Não vai pro. Não, vai no caso, eu moro só hoje, né? Por exemplo, você tem uma manifestação, conversas que ocorreram. Quantas meninas disseram, não vou porque minha mãe está muito violento e não dá. Se o menino vai. Então eu também conta isso, sabe? Por exemplo, reunião, acabou 10 horas. Não, dá muito tarde, tem que ir para casa com horário para chegar. Geralmente os meninos não. Digo isso porque o próprio espaço político ele diminui da participação das mulheres por essa limitação. Tem que ter, não pode ir fora, não pode demorar. E para você ser militante, a sua vida é jogada 24 horas. Mas isso tem a ver, esse ideal do militante Che Guevara, né, eu costumava discutir isso com as mulheres na MST, é um ideal que é um ideal que desconsidera essa condição feminina. Que era o militante Che Guevara? Bota a mochila nas costas e sai no mundo. Eu digo, o que possibilitou Che Guevara fazer isso? Tinha uma mulher cuidando dos filhos dele. Né? Quem olha a história da mulher do Che Guevara? Ela não aparece nos livros de história como revolucionária, mas o que permitiu a ele sair pelo mundo fazer revolução? Né? Então, esse ideal do militante Che Guevara é um ideal que também os movimentos precisam rever. É esse o ideal que a gente quer? De alguém que faz os filhos e deixa para a mulher cuidar? Né? Então, a esquerda também precisa rever os seus padrões. Né? Ou a gente tem um militante que assume junto a paternidade das coisas, né? E muda a forma de organização disso, ou fica difícil. Por que os pais têm medo de deixar as filhas ir? Porque é uma realidade a violência contra as mulheres. E é uma realidade dentro da própria esquerda. Não são só os homens de direita que estupram as mulheres. Está cheio de lideranças sindicais que fazem estupro contra militantes que entram no movimento sindical. Né? A gente criou comissão de mulheres em sindicatos em vários lugares, movidos por denúncia de violência. Né? Essa coisa do cara que fica insistindo, que vai assediando as meninas, não é só o militante de direita que faz isso. Tem muito cara de esquerda que faz isso. Não pode entrar uma militante nova no movimento que o cara vai assediar. Né? Então, lida com as mulheres com o mesmo pensamento machista que a direita lida. Então, nesse aspecto, a gente tem muito que avançar nos movimentos. Então, não é à toa que os pais ficam com receio das filhas irem. Porque a forma como os militantes se comportam em vários locais não é diferente. A ideia de que, tipo, né, uma reunião do movimento estudantil, entrou uma menina diferente, todo mundo olha como se fosse carne nova no pedaço, quase arrancando outra. Qual é a ideia que essa menina vai ter? Né? Na próxima não sei se eu tenho. Então, como é que a esquerda se comporta em relação às mulheres? Não muda muito. Então, isso precisa ser revisto também, né? Acho
A gente precisa debater internamente também, tá? A gente tem que fazer a crítica a essa sociedade, daí tem, mas como é que as nossas organizações também se estruturam em relação a isso, né? Então você vai numa reunião do partido, você chega na reunião, as pessoas olham e dizem assim, ai, como seria bom um cafezinho? Vai lá, Lana, faz um cafezinho pra gente, né? Então, como é que boa parte das mulheres se sentem, né? Então, percebe que isso também é uma coisa de acolhida? Então você diz, olha, aqui todo mundo vai comer, todo mundo vai lavar a louça depois, todo mundo vai fazer as coisas junto. Isso vai criando uma cultura diferente de que as mulheres vão se sentindo bem de estar naquele lugar. Agora eu vou para um lugar em que as pessoas vão me olhar do mesmo jeito que olham nos outros locais. E as pessoas vão estabelecer as mesmas relações de utilização da força de trabalho que fazem nos outros locais, boa parte das mulheres se afasta. Né? Nos sindicatos, uma boa parte das mulheres é para secretariar as reuniões. Né? Então, tem isso também, que os movimentos precisam se cuidar em relação a isso. Grande parte da militância feminina nova, ao iniciar nos movimentos, acaba se afastando, não se inserindo em função dessa forma. Né? Então, a gente sabe que tem o problema do horário, então você tem que propor reuniões no outro horário, senão o pessoal não vai vir. Né? Até se ir construindo, porque essa coisa da autonomia, de eu chegar para o meu pai e dizer, não, eu vou quando eu posso, ela também demora um tempo a ser construída. Né? Então, você tem que dar esse tempo. Acho que a gente tem que pensar sobre isso, porque não é à toa, tem uma base material para isso. Né? Então, isso também precisa ser levado em conta na hora de pensar a organização. Né? Mas eu acho que a gente já tem uma história importante. Precisa olhar isso, observar como é que historicamente a gente foi construindo organizações diferentes e com uma participação grande de mulheres. E se perdeu isso nos últimos tempos. Né? A gente precisa resgatar isso. A gente já tem uma experiência histórica acumulada. Né? Vocês resgatarem a história da Ana Montenegro, eu achei muito legal. Né? Uma mulher que vai articular isso muito bem. Gente, infelizmente eu tenho que ir. Né? E aí... Bom, professora, a gente do coletivo Ana Montenegro, da Juventude e do Partido Comunista agradece enormemente a contribuição, a disposição de estar aqui, colocando esse debate para a gente tão necessário, tão atual, e dizer que essa formação é necessária até mesmo para a nossa condução, na nossa prática, né, na nossa ação nas ruas. Então, tendo uma perspectiva leninista da necessidade tanto da articulação entre a teoria e a prática, eu acho que essa formação de hoje, esses conceitos que a senhora também colocou de modo tão bem pedagógico, é fundamental para a nossa alimentação do nosso movimento feminista. Então a gente agradece muito e dizer para os demais que ficaram para o debate que a gente agradece também e fazer o convite à participação do coletivo feminista na Montenegro. Ele não é restrito às mulheres, pelo contrário, como é um movimento político, então ele também é para as mulheres, como também para os homens. E dizer que a gente se reúne às quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui na universidade, no auditório. Sala de Filosofia, na Didática 2, bloco departamental 2. E que a gente vai se reunir essa quinta-feira, não porque ainda vai ter calorada, mas na próxima a gente vai ter nossa reunião. E geralmente é uma discussão de textos e enfim, condição política. No mais, agradecer novamente mais uma vez a professora e muito obrigada.